This is security from Beverly Hilton. Hi, what's going on? I need a paramedic. Apparently, I got a 46-year-old female found in the bathroom. Apparently, she wasn't breathing. That's room 434? Yes. She was not breathing? Yes. Okay, but she is breathing now? I don't know. Singer Whitney Houston, one of the greatest voices of our generation, CNN has gotten confirmation from her representative, has died. Ao longo da vida, ela vendeu mais de 200 milhões de álbuns, que a levaram de um coral gospel ao estrelato global. Mas às 3h36 da tarde de 11 de fevereiro de 2012, Whitney Houston foi encontrada inconsciente na banheira de um hotel em Hollywood. They attempted life-saving resuscitation measures. Unfortunately, they were not successful, and at approximately 3:55 p.m., Whitney Houston was pronounced dead at the Beverly Hilton Hotel. We have detectives upstairs and crime scene investigators, and they're conducting an investigation right now to try and determine the cause of death. Este é o relatório do legista da autópsia de Whitney Houston. E o interessante de um relatório de autópsia é que, para quem sabe interpretar, ele pode contar toda a história da vida de alguém. E mais do que isso, ele traz todo o relato sobre os dias e horas anteriores à morte. Autópsia de famosos. Whitney Houston. O renomado patologista forense Dr. Richard Sheffer realiza autópsias de alta visibilidade há mais de 25 anos. Seu conhecimento foi utilizado no inquérito do Domingo Sangrento após os ataques de 11 de setembro e nas investigações sobre a morte da princesa Diana. O legista considerou a morte de Whitney Houston um acidente, mas nada no primeiro exame indicava uma causa da morte específica. Havia uma série de lesões menores, hematomas, arranhões e abrasões no rosto e outras áreas do corpo. E não era imediatamente claro se tinham sido causados antes da morte, depois da morte ou durante a ressuscitação. Para começarmos a entender as lesões, é preciso fazer duas coisas. Primeiro, um exame mais completo do corpo. E segundo, entender melhor as circunstâncias relacionadas à morte de Whitney Houston. 5 dias antes de morrer, Whitney Houston chega a Los Angeles para a cerimônia de entrega dos Grammys. Ela está no quarto 434 do Hotel Beverly Hilton, sob o pseudônimo Elizabeth Collins. Após uma longa e pública batalha contra as drogas e inúmeras tentativas abortadas de um retorno, Houston finalmente está fazendo progresso em sua volta aos holofotes. 9 meses após sair da reabilitação, ela acaba de gravar o papel principal em um filme. Em poucos dias, todos os olhos estarão sobre ela, na festa anual pré-Grammy oferecida pelo lendário magnata da música Clive Davis, o homem que a descobriu e moldou sua carreira. Apesar dos anos de manchetes negativas, Houston ainda tem um exército de fãs. Se conseguir evitar seus velhos hábitos, a festa de Clive Davis e a premiação na noite seguinte passarão a mensagem clara de que Whitney Houston está de volta. Mas para uma ex-viciada, uma semana na Cidade das Tentações pode ser tempo demais. O exame físico mostra que, na verdade, ela estava em ótima forma. Ela estava usando peruca, mas tinha todo o cabelo natural por baixo. Ela fez uma cirurgia sutil de aumento dos seios e tinha mexido nos dentes, mas para uma estrela de Hollywood, isso era extremamente natural. Nos anos 80, sob a tutela de Clive Davis, o talento de Houston fez dela a maior estrela musical do planeta. A música pop estava ficando cada vez mais pobre. Havia muita música eletrônica e muitos artistas que, basicamente, dependiam da imagem. De repente, apareceu Whitney Houston. Ela tinha a voz. Ela tinha uma beleza impressionante. E ela tinha músicas que faziam todo mundo querer levantar e dançar. Era o pacote completo. Aretha Franklin era a voz do soul. Mas em 1985, Whitney assumiu esse posto e o mundo ficou fascinado por ela. O passo seguinte em qualquer autópsia é realizar um exame interno para analisar os órgãos do corpo e tentar entender o que aconteceu com eles. E uma área importante no caso de Houston era a garganta, porque Whitney era conhecida pela voz extraordinária, mas não havia nada em suas cordas vocais que pudesse explicar a voz que ela tinha. A autópsia de Houston é prova de que sua voz lendária se devia a algo além do aspecto físico.
Parte da excelência de Whitney Houston vinha da sua criação na tradição gospel. A forma como ela cantava tinha um efeito sobre a voz. Graças à música gospel, ela exercitou a voz desde cedo, então o treinamento no gospel foi crucial. Para mim, ela era um dos modelos nos quais as pessoas deviam se espelhar se quisessem virar grandes cantores, porque ela tinha todas as qualidades que um grande cantor deve ter. Um som poderoso, notas altas e longas. Mas ela também sabia cantar com muita delicadeza e seduzir com a bela voz. Era essa combinação, junto com a paixão e a alma dela, que a tornava especial. Três dias depois, Houston vai sair à noite. E tem motivos para comemorar. Ela e Clive Davis concordaram que ela deve gravar um novo álbum em agosto. Mas a voz que a levou ao estrelato não é mais a mesma há anos. A influência do astro boêmio do R&B, Bobby Brown, durante um casamento tempestuoso de 15 anos foi catastrófica. A voz de Whitney Houston pagou o preço do estilo de vida do casal. Ela chegou a ter dificuldades até para falar. Para lidar com o problema, ela recorreu ao professor de canto Gary Katona. Imagine como eu fiquei chocado ao ouvir a voz dela naquele estado. Foi uma situação meio constrangedora. Lá estava ela, uma cantora mundialmente famosa, com uma voz inacreditável, sem voz nenhuma. Era óbvio que ela tinha feito o que podemos chamar de escolhas erradas na vida. Se os danos à voz de Houston foram causados pelo seu estilo de vida, era de se esperar que houvesse alguma evidência física em suas cordas vocais e que a autópsia a revelaria. Mas os resultados são surpreendentes. Não havia nada na garganta ou no pescoço indicando qualquer tipo de dano que explicasse por que ela perdeu a voz. Mas, seguindo pelas vias aéreas, havia algumas lesões nos pulmões. Um dano chamado enfisema, que costuma ser associado ao cigarro. Obviamente, o cigarro danifica as vias aéreas inteiras e é conhecido por afetar as cordas vocais, prejudicando a voz para o canto e para a fala. Para gravar o novo álbum, Houston promete a Clive Davis que vai finalmente parar de fumar. Diversos cinzeiros cheios encontrados no quarto 434 contam uma história diferente. E os resultados da autópsia nos dizem ainda mais. O relatório toxicológico mostra que ela não estava fumando apenas cigarros, ela também tinha fumado maconha. Segundo um ex-motorista de Houston, a maconha fazia parte da vida dela. Eu percebi que ela estava usando drogas durante o guarda-costas. Eu não sei se era o Bob ou o pessoal da segurança dele, mas o cheiro de maconha era bem forte. E em 98, quando eu fui levá-la ao aeroporto, estava pior. A Whitney mal conseguia falar, ela estava rouca. Tipo, oi querido, como vai? É bom te ver de novo. Você vai me levar ao aeroporto sã e salva inteirinha? Eu não tô passando muito bem. Além dos danos que pode causar à voz, um ex-viciado fumar maconha pode ser mais grave do que parece. O uso recreativo da maconha não é incomum. No entanto, quando você fuma, é provável que fique um pouco menos preocupado com as outras drogas. Então, você procura um traficante que vende maconha, mas que também vende cocaína, por exemplo. E você pode voltar às drogas mais pesadas. Ao voltar às drogas, Houston está arriscando mais do que seu novo disco. A maconha fica na corrente sanguínea por muito tempo. Então, tudo o que a toxicologia pode dizer com certeza é que ela tinha fumado maconha nos dias anteriores à sua morte. Mas, na verdade, essa é só a ponta do iceberg. 2 dias antes de morrer, Houston está celebrando o acordo para gravar um novo álbum. Ela chega à casa noturna True Hollywood para a festa de Kelly Price, indicada ao Grammy. Whitney Houston valia ouro para os tabloides. Ela vendia milhões de revistas, milhões de jornais. Então o meu trabalho era segui-la durante a semana em Vegas e monitorar tudo que ela fazia e o que acontecia com ela. Na mesma noite, Price faz um discurso em homenagem a Houston. Houston responde inesperadamente, subindo ao palco para cantar uma versão espontânea de Jesus Loves Me. Eu só posso dizer que, com o tempo, ela estava melhorando.
Ela não estava 100%, mas já podia cantar e gravar um bom disco. Após o show surpresa, Houston volta ao seu grupo na área VIP com seu novo namorado, o músico de 31 anos, Ray J. Houston se divorciou de Brown em 2006 em busca de uma vida mais tranquila para enfrentar seus vícios. O romance com Ray J era motivo de preocupação. O estilo de vida boêmio de seus amigos não era segredo. Durante o exame interno, a primeira coisa que chamaria a atenção do legista é o que nós chamamos de fígado gordo. O fígado gordo ocorre quando os processos metabólicos do fígado são perturbados e glóbulos gordurosos se formam nas células do órgão. Isso deixa o fígado grande e pálido. Um fígado gordo indica que a pessoa tem abusado do álcool. Não diz nada sobre o quanto ela bebia muitos anos antes, apenas sobre os dias e semanas que precedem o exame. As alterações que vemos no fígado de Whitney podem indicar o consumo pesado de álcool nas semanas anteriores à sua morte ou um episódio isolado de consumo excessivo muito próximo ao fato. E para Houston, a bebida sempre foi apenas uma parte pequena do problema. O consumo excessivo de álcool reduz as inibições, então quando um viciado está bêbado, ele pode achar que é uma boa ideia fazer coisas que não faria sóbrio. É assim que ele acaba tendo uma recaída. A descoberta seguinte do legista sobre o estilo de vida de Whitney Houston foi um septo nasal perfurado. O septo é o tecido que percorre o centro do nariz, e a perfuração do septo é relacionada ao consumo de cocaína pelas vias aéreas. A cocaína cheirada é o cloridrato da cocaína, o sal da cocaína, que é um irritante, mas não é isso que causa a perfuração. O que causa a perfuração é o efeito direto desse tipo de droga sobre os vasos sanguíneos do nariz. A cocaína faz com que os vasos sanguíneos se contraiam. E quando isso acontece, o tecido do nariz é privado de sangue e oxigênio. E com o tempo, ele morre. E a perfuração ocorre. E era isso que Whitney Houston tinha. O septo perfurado é prova conclusiva de que Whitney Houston tinha um problema crônico com a cocaína. Mas naquela noite, no True Hollywood, até onde seus amigos sabiam, Houston não usava drogas há meses. No entanto, a evidência encontrada no quarto 434 diz o contrário. A lista de itens coletados inclui um espelho portátil com vestígios de uma substância branca em pó, que depois foi identificada como cocaína. Além da evidência circunstancial, a toxicologia não deixa dúvidas de que Houston tinha voltado a usar cocaína nos dias anteriores à sua morte. Eu sei o que eles querem, droga da melhor qualidade, é por isso que me procuram. Em uma entrevista inédita, gravada poucos dias após a morte de Whitney, o traficante que lhe vendeu cocaína em seus últimos dias vem a público. Ela parecia bem mais velha do que eu esperava. Sabe, parecia que ela tinha sido atropelada por um rolo compressor, sei lá. Ela teve uma vida difícil, mas, bom, não mais do que qualquer outra mulher de Hollywood. Em semidecadência, ela estava horrível, sabe? O traficante revela que em sua última semana de vida, Houston comprou drogas tanto no hotel quanto naquela noite na boate. Sei lá, era mais ou menos meia-noite, sabe? Era bem tarde e estavam na área VIP, com um monte de garrafas, bebendo a noite inteira. Ele também descreve uma rotina bem ensaiada que ele e Houston usavam em suas transações à plena vista de todos e que nem as pessoas próximas à cantora percebiam. Era sempre o seguinte, ela já estava lá. Aí eu chegava, pedia um autógrafo e eu dava uma caneta, cheia de cocaína. E ela já tinha o dinheiro separado, ela sabia que era eu. Ela dava autógrafo e guardava a caneta. E me devolvia o caderno com o dinheiro dentro. Sempre funcionava. Na boate, depois de usar cocaína, a noite de Houston começa a piorar.
Ela se irrita com Stacey Francis, uma candidata do X Factor que, para a Houston, está se aproximando demais de seu novo namorado. Outra descoberta toxicológica que torna a leitura interessante é a presença de cocaetileno no sangue. O cocaetileno é uma droga que se forma no corpo quando a cocaína e o álcool estão presentes ao mesmo tempo. Uma das coisas interessantes sobre a descoberta de cocaetileno no sangue é que ele já foi relacionado ao comportamento agressivo. Houston parte para cima de Francis e tem que ser afastada por membros do seu grupo. Ela deixa a boate ainda furiosa. Quando Whitney sai da casa noturna, ela dá de cara com os flashes dos paparazzi. E era óbvio que ela estaria nos jornais no dia seguinte. Mais manchetes embaraçosas são a última coisa de que Whitney precisa em seu retorno. A cocaína é uma droga perigosa. Com isso eu quero dizer que se você usar e gostar dela, é bem provável que vá querer mais. E isso pode levar a muitas decisões equivocadas. Tem o potencial de causar um estrago enorme, emocionalmente, quando o efeito passa, e também fisicamente com o impacto que ela tem sobre o corpo. O relatório do legista mostra que a artéria coronária direita do coração de Whitney Houston estava 60% mais estreita devido à aterosclerose. A aterosclerose é o entupimento da artéria e ocorre quando o revestimento da artéria é lesionado. Essa lesão é coberta por plaquetas, pequenas células da corrente sanguínea que atraem glóbulos de gordura. Quando a parede é engrossada pela gordura e as plaquetas, a artéria se estreita até a espessura de uma agulha. É muito comum em idosos e muito associada ao consumo de tabaco. Mas um caso tão severo em alguém de 48 anos sugere fortemente a presença de outros fatores. Foi no começo dos anos 90. A gente estava indo para o Shrine Auditorium e ela falou, sai na Avenida Gage. E a Gage saindo da 110, sabe? É a pior parte de Los Angeles. Não é o tipo de lugar onde se vê uma limusine branca com frequência, com um monte de traficantes nas esquinas. E ela falou, tá bom, encosta aqui. E disse, vem cá, querido, o que você tem aí? E o cara, eu não acredito, olha só quem é, fala sério, o que você vai querer? Seu desejo é uma ordem. E aí ela disse, o que você tem? E ele, eu tenho isso, e passa um saco cheio de pedrinhas dentro. E ela disse, tá bom, eu vou levar. E ele, você tem uma graninha pra mim? E ela, sim, e dá ele um belo, sabe, um rolo de notas de 100. Drogas compradas em forma de pedra de um traficante na rua só podem ser crack. Mas Houston negava veementemente já ter usado a droga, chegando a dizer que era rica demais para usar crack em uma entrevista. Mas em 2006, a cunhada de Houston a revelou como usuária de crack. Apesar disso, em 2009, Houston continuava negando o uso da droga. Mas em uma entrevista para a Oprah, ela admitiu adicionar cocaína freebase à maconha. Houston mantinha o padrão de admitir algo apenas para encobrir um vício pior. Ela também apostava na ignorância do público sobre drogas ilegais, já que a diferença entre o crack e a cocaína freebase está mais ligada ao estigma do que à substância. A cocaína freebase é cocaína com cloridrato removido, para que o usuário possa fumá-la da mesma forma que o crack. Normalmente, aquecendo em uma colher ou cachimbo de vidro e inalando o vapor. E como o relato de Al Bowman prova, Houston fazia mais do que misturá-la à maconha. O ano era 1997. Eu notei o cheiro. Sabe, é um cheiro específico. É uma mistura de butano, de vidro queimado e os produtos químicos do crack. E eu pensei, eu não acredito no que eu estou vendo. Esse pessoal está fumando crack. E foi quando eu baixei a partição e falei, eu vi a Whitney com cachimbo de vidro e os lábios no tubo. E eu fiquei passado, sabe? Porque eu pensei, eu já vi isso antes. Eu já vi o Motley Crue cheirando cocaína, eu vi um monte de astros do rock fumando maconha e
fazendo todo tipo de coisa, mas aquilo era meio chocante até para mim. Considerando a fortuna de Houston, é bem provável que a cocaína Freebase fosse o seu vício principal. Mas, como qualquer viciado, quando o suprimento de sua droga favorita era escasso, Houston recorria ao que encontrasse para evitar a abstinência. É difícil descrever como fumar cocaína Freebase é perigoso. Ela causa danos a quase todos os órgãos do corpo. Mais do que isso, é um composto altamente viciante. Uma vez inalado, ele tem que ser usado de novo e de novo. É um dano causado todas as vezes que você usa. É uma daquelas drogas tão viciantes que você organiza a sua vida inteira em torno delas e tentar escapar disso é extremamente difícil. Nas primeiras horas de sexta-feira, Houston retorna ao seu quarto exausta. Em menos de 36 horas, ela estará morta. Na mesma noite, na madrugada de 10 de fevereiro, mais calma e sóbria, Houston usa um par de óculos quebrados para ler passagens da Bíblia com um membro de seu grupo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras. Houston sempre recorreu a Deus para superar os seus vícios. Então, a leitura da Bíblia é um bom sinal. Se ela encontrar forças para quebrar o ciclo, suas futuras aparições públicas podem não acabar em desastre. É sua última chance. No dia seguinte, Houston encontra sua filha Bobby Christina. Mas sua recaída e o escândalo em público não passaram despercebidos pela imprensa. Na semana anterior à morte do Whitney, eu escrevi uma matéria para o Inquirer. Eu estava prevendo que ela estava em queda livre e provavelmente ia acabar morrendo. E ela leu essa matéria quando viu na loja do hotel. E obviamente ela ficou brava. Ela soltou os cachorros para cima da balconista. Furiosa, Houston tem que ser afastada e acalmada por sua filha. Mas, de volta ao quarto, ela tem métodos mais diretos para relaxar. O relatório de toxicologia mostra que também havia benzodiazepínicos em sua corrente sanguínea. Uma droga chamada Flexeril e outra chamada Xanax. Os benzodiazepínicos são ansiolíticos e antidepressivos que causam sedação. Quando os benzodiazepínicos são administrados corretamente pelos motivos certos, eles são úteis. O problema é que são drogas altamente viciantes. E, além disso, nós temos que questionar se faz sentido receitar drogas a alguém com um histórico de vício. Porque a verdade é que as pessoas tendem a adquirir outros vícios se tiverem vícios no passado. No quarto 434, os investigadores encontram 8 remédios controlados, receitados por 5 médicos diferentes a Whitney Houston. Nos Estados Unidos, muitas pessoas recorrem a múltiplas fontes para obter o mesmo tipo de droga, um recurso empregado por viciados para obter a quantidade de drogas necessária sem despertar suspeitas. O problema dos remédios é que muitas vezes eles não abordam a necessidade essencial do paciente, que é emocional. Você pode medicar, você pode sedar alguém que tem problemas, mas é importante enfrentar os problemas. E tomar alguma coisa que amortece a dor, na verdade, não contribui para o processo. Então, às vezes, nós temos que pensar, é o caso de medicar ou de trabalhar com a pessoa terapeuticamente. Na noite de sexta-feira, dia 10, celebridades de todo o mundo da música estão reunidas em Los Angeles para o Grammy. Houston é avistada no bar do hotel. Eu acho que ela colocou muita pressão sobre si mesma para esse retorno e estava tão determinada a impressionar os fãs e todos que estavam de olho nela no mundo inteiro. E ela estava louca para contar para todo mundo. Houston não bebe com seus colegas de Grammy. Ela se mistura aos hóspedes comuns do hotel, impressionados com a presença de uma estrela. Era óbvio que eles eram papagaios de pirata. Eles eram pessoas que não conheciam a Whitney muito bem e não estavam interessados no bem-estar dela. Mas nem todos no bar naquela noite são estranhos. Ela não parecia bêbada. Não estava bêbada, tinha bebido, mas não ficou de porre. A gente se encontrou no bar, rapidinho. Aí eu pedi um autógrafo e fiz o truque da caneta de novo. Essas
celebridades meio caídas, digamos assim, elas estão em decadência. Não estão mais sob os holofotes, então elas precisam de algo para dar uma animada. Só para ter uma sensação boa de novo. Então elas mandam ver. Elas só querem ficar de boa, se divertir. Eu só dou uma ajudinha. O grande problema do vício é que você tem que admitir que é um viciado. E muita gente só percebe que é um viciado quando perde a casa, perde a família e perde o acesso ao dinheiro para comprar mais drogas. Quando você é rico, quando você é alguém como a Whitney Houston, você literalmente tem os meios para conseguir tudo o que quer. Isso significa que provavelmente nunca irá admitir. Mesmo que o vício esteja destruindo a sua saúde, o seu lar, a sua família, a sua carreira, você ainda sente que tem o controle. E um viciado que sente que tem o controle é o que está na situação mais perigosa de todas. Manhã de sábado. Whitney Houston dorme no quarto 434 do Hotel Beverly Hilton. À noite, seu mentor, Clive Davis, dará sua festa anual pré-Grammy. Houston será o foco das atenções para 800 convidados, mas seu comportamento recente mostrou que ela não está pronta para um retorno público. Na época, o comentário do pessoal da Whitney era que havia problemas. Em público, os consultores de imagem dela sempre diziam que não, está tudo bem, ela vai voltar com tudo. Na verdade, nós sabíamos bem que ela tinha problemas profundos. O retorno era mais um sonho do que algo que ela pretendia mesmo realizar. Após dias de festas, Houston acorda passando mal. Novamente, ela recorre aos remédios. O relatório toxicológico mostra um remédio para tosse, o Benadryl, na corrente sanguínea, e níveis elevados de ibuprofeno. Então, somando os benzodiazepínicos, o coquetel de drogas que ela tomou começa a aumentar. E todas as drogas têm o potencial de causar o mesmo efeito colateral: sonolência. O problema de misturar drogas como os benzodiazepínicos e o Benadryl é que o efeito delas aumenta. E o usuário não tem como saber quando passa do ponto. No início da tarde, Houston fala com sua prima, a cantora Dionne Warwick. A essa altura, parece não haver sinais de problemas. Depois, Warwick diria que Houston parecia animada e feliz. A assistente pessoal de Houston, Mary Jones, separa um vestido para ela usar no evento da noite e sugere que Houston tome um banho. Às 2h45 da tarde, Johnny sai para cumprir tarefas, deixando Houston sozinha no quarto 434. A última ligação que Houston faz é para um amigo pastor a quem ela recorreu durante toda a luta contra o vício. Ele não atende. Não há testemunhas do que acontece a seguir, com exceção da própria Whitney. Os registros das chaves do hotel mostram que Mary Jones voltou ao quarto 434 às 13h36 da tarde. Ao retornar, Jones nota que o piso do banheiro está encharcado. Ela chama Houston. Sem uma resposta, ela entra no banheiro. E encontra Houston de bruços na banheira. Jones tenta desesperadamente tirar Houston da água, mas não consegue. Em pânico, ela pede ajuda ao guarda-costas Ray Watson. Juntos, eles conseguem puxar Houston para fora. I need a paramedic at a 46-year-old female found in the bathroom. Apparently she wasn't breathing. She was not breathing? Yes. Okay, but she is breathing now? I don't know. Paramédicos do Corpo de Bombeiros de Beverly Hills chegam ao quarto 434 minutos após a ligação para a emergência.
Whitney Elizabeth Houston é declarada morta no local às 13h55 da tarde. Singer Whitney Houston is dead. Again, this is according to the Associated Press. Eu estava me vestindo e assistindo a TV e apareceu na tela Whitney Houston morta. Foi um daqueles momentos em que a gente lê as palavras e não consegue acreditar que é verdade. So we are just getting confirmation now, and it is sad news, and we're going to continue with this breaking news as long as we can here, but the singer Whitney Houston, 48 years old, and really one of the greatest voices of all time, has died. Com a morte de Houston envolta em mistério, as circunstâncias são investigadas nas horas seguintes pela polícia de Los Angeles. Então, o corpo de Whitney permanece no quarto. Apesar disso, a festa de Clive Davis segue adiante no salão de baile do mesmo hotel. Agora o mundo já sabe que Whitney Houston está morta e alguns nomes de peso mantêm distância. Mas a maioria dos 800 convidados comparece. Eu falei com algumas pessoas na festa, amigos e colegas dela, e todos disseram a mesma coisa. Por que estamos aqui? O que a gente faz? Tinha gente tentando curtir uma festa com o corpo da Whitney Houston ainda no hotel. Ninguém sabia o que dizer. Alguns estavam com vergonha de estar lá, outros diziam que o show não podia parar. Era uma mistura muito estranha de emoções. 10 horas após a morte de Houston, o corpo finalmente é removido do hotel e levado para ser examinado. Ao tentar determinar a causa da morte de alguém encontrado numa banheira, obviamente a primeira coisa que nós procuramos é água nos pulmões. E no caso da Whitney, ela foi encontrada. No entanto, isso pode ter tantas causas que, por si só, não nos informa a causa da morte de Whitney Houston. A evidência da autópsia pode indicar o afogamento como responsável pela morte de Whitney. Há outros elementos nos pulmões que apontam para o afogamento como a causa da morte. No caso, a crepitação da superfície do pulmão, causada pela água entrando nas vias aéreas e se misturando ao muco, o que prende o oxigênio na periferia do pulmão, dando a ele uma textura rugosa. Isso é importante porque mostra que o indivíduo estava vivo e respirando quando as vias aéreas foram submersas na água. Então, por que ela foi incapaz de se salvar? E o que aconteceu naqueles minutos finais críticos? Sabendo que Whitney havia retomado seus vícios nos dias anteriores à sua morte e que ela estava sob a influência de várias drogas que podiam causar sonolência quando morreu, Richard Schaeffer volta sua atenção à evidência da cena para ver se algo coletado pelos investigadores pode esclarecer o que aconteceu quando Houston estava sozinha no banheiro e revelar o que causou seu afogamento. Ao chegar, eu entrei no quarto do hotel, que estava bem desarrumado. Havia móveis arrastados e pratos vazios de comida. Também havia frascos de remédio e embalagens de comprimidos, além de garrafas, latas de cerveja e cinzeiros cheios de cigarros. O carpete estava molhado. Uma bela bagunça. A descoberta de bebidas alcoólicas no quarto indica uma possível explicação. A evidência física e o histórico de abuso crônico do álcool sugerem fortemente que Whitney Houston devia estar sob a influência de álcool no momento da morte. Isso leva os investigadores a especular que Houston pode ter sofrido uma overdose de álcool e drogas controladas e dormido na banheira. Apesar da evidência física, a toxicologia mostra que não havia álcool presente na corrente sanguínea de Whitney quando ela morreu. Então ela não estava bêbada e o álcool não teve um papel na sua morte. A primeira pista do que realmente aconteceu vem de um detalhe aparentemente insignificante no relato de testemunhas. Mary Jones afirmou que quando entrou no quarto já havia água no piso do banheiro, mas as torneiras estavam fechadas. Se Houston tivesse dormido na banheira, isso não explicaria como a água foi parar lá, mas talvez lesões externas explicassem.
O fato de haver hematomas nos joelhos e no rosto sugere uma queda na banheira. E como as lesões são na parte da frente, elas sugerem uma queda para frente. E isso combina com a posição descrita por Mary Jones ao encontrá-la. E a explicação mais plausível para a água no chão seria o deslocamento causado pelo impacto da queda de Houston, que fez a água subir e transbordar da banheira. Mas uma queda sozinha não explicaria o afogamento. Whitney Houston tinha 1,67 m de altura, então era improvável que ela caísse em uma banheira sem fazer contato com diversas superfícies no caminho. Na verdade, há uma marca no lado esquerdo de sua testa indicando que ela bateu a cabeça ao cair. Se o impacto na cabeça fez Houston desmaiar, esta seria a resposta. O passo seguinte no exame das lesões é olhar por baixo da superfície. Havia hematomas leves sob a superfície do couro cabeludo, mas que não chegavam aos músculos orbitais ou temporais, mostrando que era uma lesão menor e que provavelmente não teria causado um desmaio. Então, esta lesão não foi o motivo porque Whitney Houston não conseguiu se salvar. Outra coisa afetou Houston quando ela entrou na banheira. E a toxicologia tem a chave. A cocaína é metabolizada rapidamente pelo corpo e a presença de cocaína e de altos níveis de metabólito na corrente sanguínea de Whitney Houston sugere que uma das últimas coisas que ela fez foi usar cocaína. A evidência é corroborada pela descoberta de uma colher pequena com uma substância cristalina dentro, ao lado de um papel enrolado na bancada do banheiro. Mais uma vez, Houston sucumbiu ao seu grande vício. Além da sonolência causada pelas drogas controladas, as propriedades anestésicas da cocaína Freebase teriam um efeito desorientador. A evidência que provavelmente mais nos ajuda a entender o que aconteceu naquele banheiro são lesões que o relatório da autópsia chama de escaldaduras. Quando a temperatura da água da banheira foi medida 6 horas após a morte de Houston, ainda estava em 34 graus Celsius. Às 3 da tarde, quando Houston entrou, era bem mais alta. Para tentar entender o que aconteceu quando Whitney entrou na banheira, precisamos lembrar que a água estava muito quente e que todos os sentidos dela estavam adormecidos pelas drogas que ela tinha na corrente sanguínea. A reação dela à dor devia estar significativamente reduzida. Mas o tecido de suas pernas estavam reagindo normalmente e as lesões seriam as mesmas. Havia uma dissociação entre o que o cérebro dela julgava estar acontecendo devido à ação das drogas que entorpeciam os sentidos e o que o tecido das pernas dela sentia. O calor e o dano causado pelo calor. As pernas causaram um choque. O choque fez a pressão sanguínea cair e ela desmaiou e caiu na banheira. É um efeito conhecido chamado de síncope ou desmaio da hidromassagem causado pelo choque da imersão das pernas na água, levando à falta de sangue no cérebro e, portanto, o desmaio do indivíduo. Com o fluxo sanguíneo de Houston ainda mais prejudicado pelo efeito da cocaína e a artéria bloqueada em seu coração, sua propensão a um desmaio na banheira era ainda maior. Tudo isso conspirou para que ela perdesse a consciência antes mesmo de cair na água. E foi por isso que ela não conseguiu se salvar. E quanto aos hematomas e outras marcas no corpo de Houston que Richard Sheffer identificou a princípio? É difícil tirar uma mulher adulta de uma banheira. Ela era um peso morto. É possível que o esforço para erguer Whitney da banheira tenha sido a causa dos hematomas nos braços e ombros. Nas outras lesões de Whitney, temos algumas áreas de deslizamento da pele. A pele deteriora quando fica algum tempo na água. Quanto maior o tempo ou mais quente a água, maior é o efeito sobre a pele. E quando a pele é puxada, ela pode ser danificada, e isso é o deslizamento da pele. As descobertas provam que a maior parte das lesões externas de Houston ocorreram após sua morte. Pode ser reconfortante pensar que, embora Whitney Houston
tenha morrido afogada em uma banheira de água muito quente, o que parece um jeito horrível de morrer, a evidência sugere que ela não deve ter sofrido por mais de 1 segundo. Poucos dias após a morte de Houston, seu traficante não mostra remorso. Eu nunca me culpei. Não fui eu. Ninguém vai desmaiar numa banheira se estiver loucão de cocaína. É mais provável que a pessoa resolva limpar a banheira, entende? Eu vou me lembrar da Whitney como um ícone lendário da música, mas também vou me lembrar dela como só mais um cliente. Para alguns, a carreira brilhante de Whitney estará sempre ligada aos vícios que a atormentavam. Mas para seu exército de fãs e as pessoas com quem trabalhou, seu legado permanece intacto. Sabe, muita gente que conquista o que ela conquistou tende a achar que é o centro do mundo. Mas Whitney Houston era profundamente humilde e muito espiritual. Eu acredito que a Whitney tem um lugar reservado no céu. Ela deve estar regendo o coral lá em cima. E, apesar de ser uma estrela tão grande, ela sempre falava com os fãs. Ela sempre lidava pessoalmente com as pessoas. Se houvesse 100 pessoas tentando encostar nela, ela faria o possível, que nem um político, para apertar as mãos de todos. E ela sempre dizia obrigado para todo mundo. Ela era incrível. Tragicamente, apesar das alturas incríveis que Houston atingiu em sua carreira, na vida pessoal, ela nunca conseguiu se livrar das garras do vício. E no fim, ele a destruiu. Whitney Houston morreu como resultado de um acidente, mas esse acidente foi causado pelo seu estilo de vida, pelo abuso crônico de cocaína que danificou seus músculos cardíacos e pelo coquetel de drogas presente em seu corpo quando ela entrou naquela banheira. Sem nada disso, talvez ainda ele estivesse conosco.